A paz do Senhor, servos do Deus Altíssimo, passando aqui para mais um Deus Fala ao seu coração. E hoje, para nossa meditação, trazemos uma reflexão. O que dirige sua vida? Louvado seja Deus. A vida de todo indivíduo, ela é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Ao dirigir um carro, um prego ou uma bola de golfe, estará naquele momento guiado, controlado e direcionado. Qual é a força que dirige sua vida? Neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por alguma pressão ou por um prazo limitado. Talvez você esteja sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor que o persegue, uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. Eis que aqui eu trago 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle seu futuro. Frequentemente, culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez sair da presença de Deus. E Deus disse: você será fugitivo, errante pelo mundo. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Aleluia. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem propósito. Somos produto do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é ser restringido ao seu passado. Ele transformou um assassino chamado Moisés em líder, um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também é capaz de fazer coisas maravilhosas com os próximos anos de sua vida. Deus é especialista em dar a pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. O segundo é: muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Apegam-se às mágoas sem jamais superá-las, em vez de aliviarem uma dor por meio do perdão. Revivem-na continuamente em sua mente. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham, interiorizam a raiva enquanto outras explodem, despejando-nos nos outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem benefício algum. O rancor sempre machuca mais do que a quem o causou, enquanto aquele que o ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com sua vida. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o passado. Ouça: os que feriram no passado não poderão continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. Louvado seja Deus. O que passou, passou. Nada mudará no passado.
Você apenas ficou machucado a si mesmo por uma amargura, para seu próprio bem. Aprendemos com o passado e em seguida se afaste dele. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Terceiro, muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores, provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias no crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética, independentemente do que tenha causado tal situação. Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter situação vigente. O medo é a autoimposição de um cárcere que impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem que reagir contra isso, contra as armas da fé e do amor. Quarto, muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir torna-se o único objetivo na vida. Impulsionam-se sempre querer mais, de se basear com o conceito errôneo de que ter mais se tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Porém, estes três pensamentos são falsos. Posses somente trazem felicidade temporária, uma vez que coisas não se modificam com o tempo, e acabará nos edificando, entediando com elas, e passamos a desejar momentos mais novos, maiores e melhores. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Permitem que as expectativas dos pais, dos cônjuges, dos filhos, de professores ou de amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Há ainda quem seja dirigido pela pressão social, sempre preocupando-se com o que os outros vão pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Louvado seja Deus. Existem outras influências capazes de dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse, potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Conhecer o propósito de sua vida fez e faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para sermos importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis como astrologia e psicologia para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você é capaz de aguentar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Sem Deus, a vida não tem propósito algum. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança.
Isaías queixou-se, tendo me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado a minha força em vão e para nada. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale mais nada. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósito. Louvado seja Deus. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, para todo sempre. Aleluias. Que venhamos ter propósitos. Conhecer seu propósito significa a vida. Ele define o que você fez e o que não faz. O propósito se torna o padrão pela qual avalia quais ações são essenciais e quais não são você. Você simplesmente pergunta: esta atividade me ajudará a cumprir o propósito, para a minha vida? Louvado seja Deus. Sem um propósito, claro, ficamos sem um alicerce sobre a qual fundamentamos as decisões. Destinar o tempo é empregar os recursos. A tendência será tornar decisões com base nas circunstâncias. Aleluia. É impossível fazer com que as pessoas querem que você faça seu tempo só o suficiente para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-lo por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse, o que possivelmente está perdendo tempo com algo que não deveria. Conhecer seu propósito direciona a vida. Isso faz seus esforços e energias se concentrarem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida nosso jogo qualquer passatempo. Que você não venha fazer da sua vida um passatempo. Que você seja direcionado por Deus, crendo que o Senhor tem propósito para a sua vida. Conhecendo os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, nos estimula a vida, a conhecer o propósito preparado para a eternidade. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Sejam fortes, sejam corajosos. Não temam, prossigam, sigam, não se embaraçem. Abram seus olhos espirituais. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A ordem foi dada. Marchem, sigam, prossigam, não parem. O Senhor te fez promessas, e as promessas que o Senhor te fez, todas elas ainda estão de pé. E eu louvo a Deus por tudo, porque Ele não é filho do homem para mentir. Ele também não é filho do homem para se arrepender. Por acaso Ele lhe prometeria e não cumpriria? Nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudará. Ele continua te ajudando, dirigindo os teus passos. E hoje eu tenho certeza que após você ouvir esta mensagem, o que dirige sua vida, você terá a convicção que até aqui o Senhor te ajudou. Gostaria de lhe fazer um pedido especial, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, deixando o seu joinha, abençoando vidas.
e sendo abençoados em nome de Jesus. Um cheiro no coração dessa pequena missionária que vos fala, Clenilda Maia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.